Bom, pessoal, acho que vocês perceberam que houve um pequeno probleminha técnico aí, então vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? Bom, retomando a discussão sobre governo, Estado, organização, constituição política dos países, etc., é importante que a gente não confunda Estado com governo, tá? O Estado é uma instituição maior do que o governo, pelo menos é assim que a gente compreende. Vejam, o Estado, o Estado Nacional, ele é, como eu disse antes, limites, fronteiras, leis, soberania, sua população e etc. O governo é aquele responsável pela manutenção desse lugar, dessas pessoas, dessa realidade vivida por todos nós, cada um num determinado lugar. No Brasil é um governo, no Japão é outro, nos Estados Unidos é outro, na Arábia Saudita é outro e etc. Então, a gente precisa entender o seguinte: o Estado é o que permite a existência do país diante de outros países. Tá? O Estado ele é maior, ele não é passageiro. O Estado brasileiro não passa. O governo brasileiro passa. De tempos em tempos nós temos um negócio que se chama eleição. Portanto, você tem diversos ocupantes de um mesmo governo que é transitório num estado que é permanente, tá bom? Então tá. Para um estado ser considerado tal, a gente já sabe, ele precisa de governo, território, uma população, um povo, precisa de soberania, etc. Tudo isso que nós já sabemos. Já falamos de territórios e fronteiras, né? Território é aquele espaço delimitado onde o Estado existe e o governo tem a sua representatividade. A fronteira é aquele ponto de contato entre dois ou mais países, certo? Então existe aquelas áreas de contato, sem nos esquecermos jamais que limite não necessariamente encontra uma fronteira. Por exemplo, o limite do Brasil a leste é o Oceano Atlântico. Não necessariamente tem uma fronteira ali. Não esqueçam disso, tá bom? Tenham isso muito claro. Já falamos de nações, já falamos de Estado, mas agora a gente precisa entender a composição dos Estados e como que são as formas de governo dos Estados. Existem, por exemplo, Estados democráticos. Um Estado democrático é aquele em que a sua população escolhe o seu governo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos eleição a cada 4 anos, intercalados a cada 2 anos, né? Uma eleição para presidente, governador, deputados e senadores, e 2 anos depois, uma outra eleição para prefeitos e vereadores, que acontecem em espaços de 4 anos entre cada uma delas. Ou seja, você vota em presidente, governadores, deputados e senadores a cada 4 anos, e também prefeitos e vereadores a cada 4 anos. Beleza? Então tá. O negócio é o seguinte: num Estado democrático, entende-se que exista a chamada tripartição de poder. Ou seja, você vai ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses três juntos formam um tripé que sustentam o governo e o Estado, certo? E o que acontece é, a nossa realidade mundial não traz só governos ou estados democráticos. Existem também os estados e os governos autoritários, aqueles em que existe uma figura ou um grupo de pessoas que se sobrepõem à lei, que se sobrepõem vamos dizer assim, né, a convivência equilibrada de poderes e fazem do Estado algo, entre aspas, como se fosse uma propriedade sua, ou seja, dá ordens que muitas vezes visam, primeiro, benefício próprio, segundo, o mais grave, é a sua manutenção no poder. Tá? O que é manutenção no poder nesse caso? Por exemplo, estados autoritários como a Coreia do Norte. Tá? Lá existe eleição. Não sei se vocês sabiam, mas existe eleição. A questão é que é a seguinte: você não tem partido opositor,
o próprio governo movimenta a máquina para que aquelas pessoas que estão no poder se mantenham no poder. Como se faz isso? Primeiro, eleição sem, sem concorrentes, só tem um concorrente. O Estado, no caso, o governo, cria empecilhos para que haja oposição. Esses empecilhos podem ser os mais diversos: violência, medo, boicote, o que quer que seja, certo? Então, a gente precisa ter claro que existem estados e governos democráticos e estados e governos autoritários, tá? Não podemos confundir de jeito nenhum a relação dessas duas possibilidades, vamos dizer assim. Estar descontente com um governo num estado democrático garante para você, caso sejam cumpridas uma série de exigências, que você mude de governo. É o caso do impeachment, por exemplo. É o caso das eleições, por exemplo. Quando você tem um Estado democrático, a maioria da população que elege o governante não elege só para si, elege para si e elege para todos os outros que também não escolheram aquele governante. Democracia prevê isso, prevê a rotação de poder, né, a mudança de governo, mas também prevê, caso haja um movimento que justifique a saída do poder de determinada autoridade, essa autoridade é retirada do poder, tá? Numa democracia funciona assim. O Estado autoritário não. O Estado autoritário ele vai sempre trabalhar no sentido de manter aquelas lideranças continuamente no poder, pelas razões quais sejam, seja por dinheiro, seja pela própria manifestação do poder, etc. Então, existe uma movimentação que anula essa vontade popular ou mascara essa vontade popular e mantém aquela liderança no poder. E, mais uma vez, dentro daquela tripartição de poderes, do poder executivo, legislativo e judiciário, um não sobrepõe o outro, um não é mais importante que o outro. Como eu disse, eles são um tripé. O tripé mantém o governo funcional e o Estado funcional, democrático e aberto para questões que envolvem a coletividade. Tá? Bom, outro ponto que é interessante entender é o seguinte: existem tipos de estados, tá? Não só autoritários e democráticos, mas também o conforme eles se organizam no espaço. Existem os chamados espaços unitários, os federados e os confederados, tá? O Estado unitário, eles são, vamos dizer assim, eles têm apenas o poder central. Por exemplo, aqui no Uruguai, é um estado pequenininho, territorialmente pequenininho, e que concentra no governo em Montevidéu a administração do poder. Então é a administração da polícia, a administração da justiça, a elaboração de leis, etc. Tá? Não estou dizendo que essas pessoas não sejam eleitas ou que elas não sejam escolhidas democraticamente, mas existe uma concentração. Beleza? Numa unidade só. Numa unidade de poder, uma concentração, um poder central. Já os estados federados, eles funcionam como uma divisão, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem diversas unidades federativas, né? São 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal. Cada um deles tem um governador. Cada um deles tem uma Assembleia Legislativa que, não contrariando a lei principal de um estado, que seria a Constituição, que é o que rege a vida das pessoas, é possível que esses lugares tenham leis próprias, desde que não contrariem a Constituição. São parceiros entre si, estão dentro do mesmo território maior que é o país, que é o Estado Nacional, mas essas unidades federativas têm conjuntamente liberdades dentro dos seus limites, até a divisa de um Estado com outro Estado. Porém, existe uma outra coisa, que são os chamados Estados confederados.
É o caso do Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido é formado por Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Tá? Cada lugar desses tem um povo. Cada lugar desses tem uma lei. Cada lugar desses tem os seus costumes, hábitos, etc. Mas que vivem sob, entre aspas, um poder maior, no caso, o Reino Unido. Perceba, a Inglaterra existe, Estado Nacional. A Escócia existe, Estado Nacional. A Irlanda do Norte, Estado Nacional. O País de Gales, Estado Nacional. São quatro, aliás, separados entre si, mas que, do ponto de vista administrativo, formam o que seria a Grã-Bretanha. Ou melhor, minto, o que seria, no caso, o Reino Unido. Então entendam, são três tipos: unitários, normalmente pequenos com poder central, os estados federados, que estão sob a égide de uma lei maior chamada Constituição, mas que guarda para cada unidade federativa uma certa independência, e os estados confederados, que são ainda mais independentes um pouco. Beleza? É simples, não tem muito mistério, tá? Não se como é que eu posso dizer? Não se atenham muito nisso, tá bom? Outras diferenças: monarquias e repúblicas, certo? A gente vai talvez entrar aqui um pouquinho na discussão do absolutismo, que vocês já conversaram na aula de história, mas o fato é que os governos monarquistas, eles são caracterizados pela hereditariedade do poder. Ou seja, eu sou rei, eu morri, meu filho assume. Meu filho é rei, meu filho morreu, meu neto assume, e assim sucessivamente, formando dinastias, né? Então, essa hereditariedade nas monarquias, o poder é exercido nos seus limites, é claro, porque existem tipos diferentes de monarquias, nem todas são absolutistas, mas a figura do rei é uma figura centralizadora de poder. A figura do rei, a figura da rainha, a figura do príncipe, no caso de um principado, e assim por diante. Então, a gente não pode confundir o que seria o absolutismo de uma monarquia, por exemplo, parlamentarista, e assim por diante, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas o fato é que as monarquias, o rei reina, ele é uma figura centralizadora de poder e o poder é hereditário, enquanto nas repúblicas, essa liderança maior, esse poder maior, ele é rotativo. O que eu quero dizer com rotativo? É possível eleger e substituir a liderança conforme a vontade popular. O povo não elege um rei, o rei é rei. O povo pode eleger um presidente, pode eleger um primeiro-ministro, elege os seus representantes para as assembleias legislativas, para as câmaras de deputados e etc. Para os senados, por aí. Então, modelos de governo diferentes. Monarquia, o poder hereditário, passa de pai para filhos, e as repúblicas, esse poder pode ser mudado, democraticamente mudado ao longo do tempo, e assim sucessivamente, certo? Essa alternância de poder por meio da rotatividade, ela, de certa forma, garante uma nítida separação entre o que é público e o que é privado. O rei, como eu disse, é rei. Ele é um centralizador. O governante eleito para um cargo público não é dele, ele é transitório, ele é passageiro. Então, não esqueçam dessa diferença fundamental que existe entre monarquias e repúblicas. Mais adiante, a gente precisa falar dos sistemas de governo. Sistemas de governo, eles podem ser presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas. No Brasil, o sistema de governo aqui é presidencialista. Nós elegemos o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, ele representa o nosso país e é o chefe maior da administração pública, do governo. Ele junta essas duas coisas. Tá? Um rei não necessariamente é um chefe de governo. Ele não necessariamente tem conexão com a administração comum das coisas e das pessoas e da vida das pessoas. Ele tem relação, sim, com a representação do Estado, que é maior do que ele. Entendem? Então, se a gente tem, por exemplo, monarquias absolutas ou absolutistas, que é aquelas que concentram no rei todo o poder, você vai ter as monarquias constitucionais. Existe a figura do rei, o chefe
de Estado, e existe a figura, por exemplo, do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Beleza? Agora, o que mais? Existem representações políticas diversas, sistemas políticos diversos. Parlamentarismo, o parlamentarismo ele pode envolver, por exemplo, a população escolhendo seus representantes. Uma vez os representantes eleitos, esses representantes escolhem entre si um representante maior, que seria o primeiro-ministro. É uma forma democrática indireta de você escolher um governante. O presidencialismo, não. No presidencialismo, nós votamos diretamente naquela pessoa que a gente deseja que desempenhe aquela atividade de administração do governo e de representação simbólica do Estado. O presidente da República, ele representa o Brasil fora do Brasil e é a autoridade maior do Brasil aqui. No caso de uma monarquia constitucional, por exemplo, o rei representa aquele determinado país para o mundo, enquanto o primeiro-ministro trata de resolver as questões de governo internas. Percebam, não é exatamente difícil a gente compreender essa dinâmica. Tudo diz respeito à representatividade de um povo. O quão no centro das decisões um povo está. O quão diretamente ele é responsável pela escolha do seu governante, pela forma com que o seu governante o representa. Nós discutimos sobre isso em aula. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dentro dessas variações, a gente consegue encontrar sem muito problema essas diversas representações e manifestações de poder. Algumas democráticas, algumas autoritárias. Dentro das democracias, como o povo é representado, como a vontade popular, o desejo popular é representado, certo? Então, não se incomodem muito com nomenclaturas, porque as características já dizem o que determinado lugar, ou determinado governo, ou determinado estado vive e, por óbvio, se manifesta no espaço geográfico, nas relações políticas, sociais, econômicas e etc. Tá bom? Pessoal, peço desculpas de ter que fazer em 2 pedaços esse vídeo, mas eu tive um probleminha técnico, mas fiquem sossegados, fiquem tranquilos que está tudo bem, tá bom? Então fiquem bem, estudem, nos vemos nas nossas avaliações, fiquem calmos, fiquem calmos. Tudo que vocês fizerem vai ser verificado, tudo vai dar certo, confiem em mim, tá bom? Fiquem bonzinhos, nos falamos na próxima. Até. Beijo.